Olá, tudo bem? Como vocês estão? Bom, hoje nós vamos aprender sobre os sistemas homogêneos e os sistemas heterogêneos. Muitas vezes a gente encontra também com o nome misturas homogêneas e misturas heterogêneas. E a gente vai entender também como a gente encontra essas misturas ou sistemas homogêneos e heterogêneos no dia a dia. Vamos lá, gente? Bom, como eu disse, a gente vai entender um pouquinho mais sobre esses sistemas, né? A gente falou na aula passada o que são sistemas. Sistema é o que a gente quiser que seja, é a delimitação de algo que a gente queira estudar. Então, se a gente tem um becker e tem alguma coisa lá dentro, a gente pode dizer que esse becker é um sistema que a gente quer estudar. A gente pode também dizer que o sistema é o planeta inteiro, enfim, a gente decide qual é o nosso sistema que a gente está querendo estudar. E a gente então vai estudar os sistemas homogêneos e os sistemas heterogêneos. Na aula passada, uma das aulas passadas, nós estudamos o comportamento das substâncias puras e das misturas, né? Muito bem, as substâncias puras, elas têm um comportamento muito interessante no momento onde ocorre a fusão e a ebulição. Né? A temperatura de ebulição é constante, a temperatura de ebulição também é constante. Uma forma de a gente definir substância pura é dizer que só tem um tipo de molécula. Né? Uma outra forma de a gente definir substância pura é a gente dizer que todas as propriedades, tanto químicas como físicas, elas são conhecidas e constantes de acordo com a temperatura e pressão. Então é uma definição muito interessante. Quem sabe a gente possa usar em algum momento da nossa conversa. Bom, então pensando aqui nos sistemas, os homogêneos e os sistemas heterogêneos, né? Vamos conversar um pouquinho sobre os sistemas homogêneos. Os sistemas homogêneos, eles apresentam uma única fase. O que é uma única fase? Uma única fase é, visualmente eu vou falar primeiro e depois formalmente, é quando você não consegue identificar outras partes daquele sistema, daquela mistura. Por exemplo, se eu tiver água, ele apresenta uma única fase. Né? E se eu tiver água com um pouquinho de sal? Eu ponho um pouquinho de sal, vou lá, agito, aí o sal se solubiliza na água. Eu consigo identificar onde está o sal? Não. O sal ele se solubilizou na água e formou uma mistura homogênea, ou um sistema homogêneo. Tá? Então, nesse caso, em toda parte onde eu tenho água com sal, o sal está todo dissolvido na água e ele forma uma única fase. Se eu for pegar em qualquer parte dessa minha amostra, desse meu sistema, qualquer parte ele vai ter a mesma densidade, mesmo ponto de ebulição, mesmo ponto de fusão. Então, em todos os pontos dessa minha amostra, ele tem as mesmas propriedades, a mesma cor, então as mesmas propriedades físicas e químicas. Então eu digo que ele tem uma única fase, pelo fato de ter as mesmas propriedades. Eu vou dar só um contra-exemplo, depois eu vou falar um pouquinho melhor dos sistemas heterogêneos. E se eu tivesse, por exemplo, água e óleo? A água e o óleo, eles não são miscíveis, né? Então, o óleo, ele tem algumas propriedades, ele tem a densidade, ponto de ebulição, ponto de fusão, e a água tem outra densidade. Inclusive, a água é mais densa do que o óleo, é por isso que ela fica embaixo, né? Tem outro ponto de ebulição, outro ponto de fusão. Então nós vemos aí, a água e o óleo, duas fases. A fase do óleo, com as suas propriedades. Qualquer lugar que você olhar no óleo, são as mesmas propriedades. Então nós temos ali uma fase. E na água, outra fase. Por quê? Porque são outras propriedades. Qualquer lugar que você olhar ali na água, tem as mesmas propriedades, mas diferentes das propriedades do óleo. Então, eu tenho a fase água, a fase óleo. É uma mistura, é um sistema heterogêneo com duas fases. Bom, voltando para os meus sistemas homogêneos, esses sistemas eles podem ser formados por misturas com estados físicos diferentes.
por exemplo, no estado gasoso. Já estudamos no trimestre anterior um sistema homogêneo chamado atmosfera, né? A atmosfera ela é formada por nitrogênio, aproximadamente 78% da atmosfera tem nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Pensando numa atmosfera limpinha, sem poeira, né? A gente consegue identificar onde está o oxigênio, onde está o nitrogênio? Não, é uma mistura, é um sistema homogêneo. Em todos os pontos onde você olha na atmosfera, nessa mistura gasosa, nesse sistema homogêneo gasoso, em todos os pontos tem as mesmas propriedades, tanto químicas, de características de reações, etc., como físicas, densidade, pontos de ebulição, ponto de fusão, tá? Então, isso seria uma mistura, um sistema homogêneo gasoso. Um sistema homogêneo líquido. Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês. A água potável. Depois eu vou usar isso aqui. Ó, aqui, interessante que você não consegue, eu posso inclusive estar enganando vocês. Eu poderia estar com uma água destilada aqui, né, uma água pura. Mas acredite em mim, isso aqui foi uma água de torneira que eu peguei. Aqui, ó, você está vendo? Ó, eu tenho a água, né? E aqui dentro eu tenho dissolvido sais, cloreto de sódio, entre outros sais dissolvidos na água e que eu posso inclusive beber, né? Eu tenho uma mistura líquida, tá? Uma mistura, um sistema, e esse sistema é homogêneo. Eu não consigo, ó, em todos os pontos aqui, eles têm as mesmas propriedades. Tem uma fase só. Como seria diferente? Se eu tivesse, por exemplo, o sal aqui no fundo, né? Aí eu teria as propriedades do sal. O sal tem um ponto de ebulição altíssimo, né? É muito diferente da água. A água, o ponto de ebulição é 100. O sal é 800, né? Então eu teria duas fases, a fase do sal e a fase da água. Então esse aqui é um sistema homogêneo, tá? E é um sistema homogêneo no estado líquido. E eu tenho misturas que são no estado sólido, sistemas homogêneos no estado sólido. Por exemplo, o ouro 18 quilates. Quando você olha o ouro 18 quilates, você pensa assim, ouro, tem ouro. Mas não é só ouro. O ouro 18 quilates, ele tem ouro, ele tem cobre e tem prata. Por que será que o ouro 18 quilates tem ouro, prata e cobre? Na verdade, ouro, cobre e prata, só para acertar as quantidades. Porque o ouro é um metal muito mole. Se eu fosse fazer uma aliança de ouro só, o ouro 24 quilates, o ouro puro, o ouro totalmente formado só por átomos de ouro, eu teria uma aliança muito mole. Então eu vou pegar alguma coisa, eu bato em algum lugar, a minha aliança ia amolecer e entortar, né, com muita facilidade. Eu não, eu mexo muito aqui na minha casa, eu trato das coisas, das árvores, etc., né, e ó, ela está redondinha, você não percebe ela. Por quê? Porque ela tem esse ouro ele tem uma resistência por conta do cobre. Olha que coisa interessante. É uma mistura homogênea, é um sistema homogêneo sólido. Tá? É uma proporção de 75% de ouro, é o ouro 18 quilates, e 25% desses outros metais, sendo que o cobre é a maior quantidade. Tá? Quanto mais ouro, maior é a quantidade em quilates. Tá? É por isso, inclusive, que antigamente o pessoal pegava o ouro, muito antigamente, o pessoal pegava o ouro e dava uma mordidinha. Porque quanto mais cobre tem, mais o ouro vai ficando, mais essa mistura vai ficando dura, né? Então, o pessoal não tinha estrutura, equipamentos para saber quanto que tinha de ouro. E, aliás, não precisa nem saber ter equipamentos. Hoje em dia é só se medir a densidade, né? Mas não se sabia ainda como fazer. Então, empiricamente, o pessoal aprendeu que quanto mais molinho, mais ouro tinha. Quanto mais durinho, mais cobre tinha. Tá? Bom, muito bem. Então, esses são os sistemas homogêneos. E os sistemas homogêneos, eles são muito frequentes na natureza. Né? Depois a gente vai aprender a
a separá-los. Eu vou falar daqui a pouco um pouquinho deles. E aí nós temos também os sistemas heterogêneos. Os homogêneos têm uma única fase, os heterogêneos eles têm duas ou mais fases. Então, eu vou pegar, por exemplo, vou misturar, eu vou colocar uma outra substância aqui que vocês conhecem bem, que é o óleo, né? Óleo de cozinha, óleo de fritura, né? E eu vou colocar aqui nessa taça. Olha que melequeira! Que delícia! Ó, vou colocar o óleo. O óleo é uma substância que nós sabemos muito bem que não é miscível na água, não é? Nós conhecemos já muito bem essa situação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de água aqui para ver o que acontece. Vamos ver. A mesma água que eu usei para outro copo, eu vou colocar aqui, ó. Opa! Olha só que bonito. Olha essas bolhas. Né? Você fala assim, poxa, peraí, tem água aí, está misturando, né? A gente não pode levar ferro e fogo essa situação de falar assim, não pode, não mistura, não se solubiliza, né? A gente pode dizer assim, que se solubiliza muito pouco. Ou o sal é solúvel em água? Ele solubiliza bastante, mas sempre um pouco fica insolúvel, tá? Então, nas ciências da natureza, o nunca e o sempre, a gente tem que tratar com certa restrição. Bom, eu tenho aqui essa mistura, esse sistema heterogêneo, tá? Essa superfície, eu não sei se dá para ver no vídeo, mas essa superfície é linda, né? Esse visual é exatamente onde separa o óleo da água. Essa parte aqui, ela tá cada vez mais definida. O óleo está se separando da água cada vez mais. O pessoal do primeiro ano, inclusive, está aprendendo a razão de um não estar se solubilizando ao outro. Bom, daqui a pouco a gente vai usar essa mistura aqui, tá? Você percebe aqui, tem uma fase e outra fase. São duas fases, a fase da água e a fase do óleo. Tudo bem? Eu poderia colocar, por exemplo, algumas pedrinhas aqui dentro. Se eu colocasse algumas pedrinhas, eu teria mais uma fase. Quais seriam as fases? A fase da água, a fase do óleo e a fase das pedrinhas. Cada uma com as suas propriedades físicas e químicas muito específicas. A água tem suas propriedades, o óleo tem suas propriedades e a pedrinha tem as suas propriedades. Então nós teríamos 3 fases diferentes. Tá? Bom, por que a gente aprende isso na química? Por que a química se preocupa com isso? É porque na natureza é muitíssimo raro você encontrar alguma coisa que esteja já isolado, esteja já separado do resto. Por exemplo, o ferro. Né? O ferro para fazer carro, para fazer aço, para fazer carro. O cobre para fazer fios. O alumínio para fazer computador, para fazer carros e para fazer aviões, etc. Né? Da onde você consegue isso? Tem alumínio na natureza? Não. Tem bauxita. A bauxita, ela vem do solo, você tira com tratores, vem com terra, aquela sujeira toda. É uma mistura, é um sistema heterogêneo e ele precisa ser separado. Né? O ferro, a mesma coisa. O cobre, a mesma coisa. O sal. Onde a gente consegue sal? Sal desse que a gente tempera a nossa salada. A gente consegue no mar, por exemplo. Tem outras possibilidades. A gente consegue o sal do mar. A gente pega e tempera a nossa salada com o mar? Não. A gente faz uma separação desse sistema, dessa mistura, e a gente então usa uma ou mais desses componentes dessa mistura para o nosso dia a dia, né? O sal, no caso, né? A gente usa para cozinhar. Então é muito importante que a gente tenha um estudo sobre essa questão de como se comportam esses sistemas homogêneos e heterogêneos, né? Para a gente poder entender como a gente retira isso da natureza e
tão importante, ou até muitas vezes mais importante, é o quanto isso impacta no custo dos produtos, né? Então, o sal, por exemplo. O sal é um produto muito baratinho. Você simplesmente evaporando a água do mar, não só simplesmente, tem outros produtos, outros processos que são envolvidos ali, mas são processos relativamente de baixo custo. Então você consegue um quilo de sal a 3, 4, 5 reais. Né? É muito baratinho. É diferente de 1 quilo de alumínio. É muito mais caro 1 quilo de alumínio. Então isso, o preço de um produto, além de outras coisas, ele é impactado também em relação ao custo de produção. Então a produção é muito importante para você levar em consideração o custo do seu produto final. Como nós temos uma concorrência mundial sempre, na maioria das vezes, né, na verdade, em alguns casos específicos não, é importante que a gente esteja sempre buscando tecnologia de ponta para que nossos custos sejam os menores possíveis. E entra então a química, por meio da engenharia química, para maximizar os seus processos. O engenheiro de processos também trabalha nessa área para maximizar os processos, melhorar os processos e minimizar os custos para que o produto tenha um menor preço ou para que a empresa tenha um máximo lucro possível. Tá? Bom, e aí eu queria trazer um evento aqui. A água e o óleo que eu trouxe aqui, eles já estão muito mais agora delimitados, né? E eu trouxe aqui duas coisas. Seria muito bom se eu tivesse corante alimentício para isso que eu vou fazer agora, mas eu não tenho. Então eu peguei um remedinho do meu filho, que é ferro. Lembrando que remédio, ele nunca deve ser ingerido sem prescrição médica, né? Então eu só estou usando esse remédio numa experiência química, né? Ele não deve ser ingerido porque você decidiu ingerir. Tá? Por que eu peguei este remédio? Você vai entender no final. Eu precisava de um remédio que tivesse cor. Aliás, não precisava ser remédio, né? Precisava de alguma coisa que tivesse cor e que fosse hidrofílico ou hidrossolúvel. O que seria uma coisa hidrofílica ou hidrossolúvel? Uma coisa que é solúvel, ou fílico é de amizade, de gostar de, né? De água, hidrossolúvel, solúvel em água, hidrofílico, amigo de água, né? A tradução ao pé da letra. Precisava de uma coisa que fosse hidro, né? Solúvel. E corante alimentício né? Você vai fazer uma pipoca colorida, por exemplo, alguma canjica, algum alimento que precise de corante alimentício, normalmente você coloca um corante que seja hidrossolúvel. E aí eu consegui na minha casa, para não me expor, não ter que ir atrás num supermercado, eu consegui esse remédio que era hidrossolúvel e um comprimido efervescente, tá? É um antiácido efervescente esse aqui. Olha o que eu vou fazer, gente. Eu já vou deixar aqui esse antiácido disponível aqui para eu usar. Olha que interessante. É uma pastilhinha, né? Aquela vitamina C. Quando eu jogo, aliás, deixa eu mostrar para vocês o que acontece. Quando eu jogo na água, vocês sabem o que acontece, né? Tem aqui uma efervescência. É um processo, fenômeno químico que está acontecendo aqui. Tá? Esse fenômeno químico não é importante agora que vocês saibam o que está acontecendo, então eu não vou me ater, mas tem essas bolinhas de gás. Tá? Bom, eu vou usar essas bolinhas, vão ser importantes para esse experimento. Olha que coisa interessante. Eu vou pegar e vou colocar essas gotinhas que são hidrossolúveis. Olha que bacana.
Tá vendo? Essas gotinhas, elas estão todas aqui em volta, né? Olha, já estão começando a cair. E eu vou colocar agora aqui, ó, dá uma olhada. Atenção. Eu sabia que o papai ia fazer isso. Eu tenho gente aqui em volta assistindo, meus filhos. Olha que bonitinho. Percebe que eu tenho aqui a água embaixo, o óleo em cima. A água em alguns momentos invadiu o óleo, subiu e voltou. Eu queria que vocês pensassem nisso. O que aconteceu? Eu queria que vocês pensassem e levantassem hipóteses. No próximo vídeo eu vou conversar com vocês sobre isso. Vejam novamente esse vídeo. O que aconteceu? A água, eu joguei um antiácido, esse antiácido liberou gás, de repente alguma coisa subiu colorida. Se ela subiu colorida, alguma coisa hidrossolúvel subiu junto. E aí subiu e caiu novamente. Por que subiu? Por que caiu? E continuamos então com uma mistura heterogênea com duas fases. O óleo, ele continua na parte de cima, aliás, com duas fases não, me perdoe. Tem o gás, né, a terceira fase. Quando o gás sair, ele vai voltar, essa mistura vai voltar a ter duas fases. Por enquanto, como nós temos essas bolinhas de ar, é uma fase a mais. Aliás, vem uma pergunta aqui. Se eu tivesse esse monte de bolinha, cada bolinha é uma fase? Não. Não, porque cada bolinha tem as suas propriedades iguais. Densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição. Então não é porque tem um monte de bolinha, se todas são formadas da mesma substância, todas fazem parte da mesma espécie, da mesma fase. Vamos imaginar, por exemplo, que eu colocasse um monte de gelo aqui, como essa imagem que você está vendo. O que eu tenho aí? Olha que coisa interessante. Eu tenho aí, eu tenho água, gelo, um monte de gelo, mas é água e água, né? Água no estado líquido, água no estado sólido. Eu tenho uma mistura? Não tenho uma mistura, não é? Porque é água com água. Então eu tenho uma substância pura em duas fases diferentes. Quando eu tenho água com gelo, gelo formado obviamente de água, eu tenho um sistema heterogêneo. Eu não posso dizer que eu tenho uma mistura heterogênea. Olha que coisa interessante. Por que isso? Porque eu tenho água com água, só que a água no estado líquido, água no estado sólido. Então eu não posso dizer que isso seja uma mistura, mas eu posso dizer que é um sistema, e esse sistema ele tem duas fases. A fase do gelo, que tem as suas propriedades, tem, por exemplo, a densidade do gelo é diferente da densidade da água. Então as fases são diferentes, né? Então eu tenho um sistema heterogêneo, mas eu não tenho uma mistura heterogênea. Percebem? Um exemplo que a gente encontra no dia a dia, aliás, são muitos exemplos desse que eu vou citar agora, são os sistemas homogeneizados. Olha que coisa interessante. Tem uma série de substâncias que, quando elas são colocadas umas ao lado das outras, juntas com as outras, elas não ficam homogêneas. Só que seria muito agradável que elas ficassem homogêneas, né? Água com óleo, por exemplo, né? Não se homogeneizam. Como que eu faço para homogeneizar? Eu posso colocar um estabilizador, uma substância que estabilize essas duas substâncias juntas. Então, quando você olha no rótulo de um alimento e tem lá estabilizante, por exemplo, esse estabilizante muitas vezes faz o papel de unir duas substâncias que normalmente elas não estariam juntas. Sabe aquele, sei lá, uma bebida, alguma coisa que você usa no dia a dia que eles pedem para agitar? Agite antes de usar.
Esse agite antes de usar é porque ali dentro tem alguma mistura heterogênea, só que é bom que seja consumido, utilizado de forma mais homogeneizada, né? Que nós dizemos que é uma suspensão. A gente vai ver isso no segundo ano do ensino médio. Só que muitas vezes a própria indústria utiliza alguns aditivos químicos que servem para você não precisar ficar agitando o produto antes de consumir. Então, o que eles fazem? Eles colocam um estabilizante, um estabilizador, se preferir assim, e essa substância ela consegue juntar os dois. Junta uma substância com a outra e elas ficam juntas naquele produto. E aí a maionese é um grande exemplo disso. E o estabilizante da maionese, por exemplo, quando a gente vai fazer maionese caseira, o estabilizante da maionese é o próprio ovo. O ovo estabiliza a maionese, consegue misturar o óleo com a parte hidrofílica, a água. Olha que coisa interessante. Então, quando você for ingerir algum alimento, que você estiver olhando os ingredientes e tiver lá estabilizante, esse estabilizante, ele provavelmente foi usado para homogeneizar algo que naturalmente não seria homogêneo. Tá certo? Bom, eu quero que você levante algumas hipóteses sobre essa brincadeira que eu fiz aqui, tá? Por que subiu, por que desceu, o que aconteceu aqui nessa brincadeira? É isso. A próxima aula nós vamos conversar sobre como que a gente faz para obter os produtos que nós pegamos da natureza e eles se encontram em forma de um sistema heterogêneo e na outra em forma de um sistema homogêneo. São formas diferentes de abordagem, né? São formas diferentes de processos químicos, inclusive de custos na indústria química, impacto no preço do produto final. Cada vez mais a gente precisa de processos mais modernos para o nosso dia a dia. Eu vou explicar isso melhor na próxima aula. Então vamos entender a importância desses sistemas homogêneos e heterogêneos no nosso dia a dia. Tá certo? Bom, a aula nossa chegou ao fim hoje. Ela foi feita com muito amor, com muito carinho e muito respeito. Tenham um bom dia. Até logo!